E agora vamos de mais uma entrevista, né? Ele que é diretor, ele que é roteirista, ele que é tudo, pessoal. O cara tem um currículo invejável que vocês vão gostar muito de acompanhar agora a entrevista com esse super talento do nosso estado. Isso é cultura na rede, olha só. E por falar em cultura, pessoal, música, dança, a gente sabe que faz parte, poesias e entre outras coisas. Mas o cinema também faz parte, inclusive, ela é bem forte aqui dentro do nosso estado. E nada melhor para falar sobre esse assunto com a gente. Nós recebemos aqui o Éder Rodrigues dos Santos, ele que é natural de Porto Velho, rapaz, ele é do norte, viu? Amazônia. Amazônia, olha só. E ele é presidente da Associação de Cinema Roraima, ele é diretor, roteirista e produtor de cinema, com mais de 30 obras audiovisuais produzidas, entre curtas e médias metragens de gênero, documentários e filmes experimentais nas temáticas culturais, sociais e ambientais. Olha só que maravilha, nós vamos já conversar sobre isso. Mas o currículo do homem, meu filho, não para por aí não, olha só. Ele também é coordenador da Mostra Universitária Saberes Amazônicos e recentemente foi curador da Mostra Picoá de Cinema e Literatura. E não parou por aí não, meu filho. Achou pouco? Pois olha só, ele também é doutorando e mestre em Geografia, graduado em Jornalismo e Sociologia, especialista em Marketing. Éder, seja mais do que bem-vindo com um currículo como esse, meu amigo. A gente vai ter muito o que conversar hoje por aqui. Paulo, é um prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns aos produtores, aos realizadores. A gente sabe como é um desafio produzir audiovisual, desde a aquisição de equipamentos até a formação técnica, até a parte de direção. A luta é muito grande, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Para mim é uma honra. Ah, obrigado. Isso é cultura na rede. Cultura na rede. Então, Éder, agora uma super curiosidade que eu já fiquei curioso para saber. Eu não sabia que existia uma associação de cinema aqui no nosso estado. Como é que isso que surgiu? Como é que ela atua? Conta um pouquinho para a gente, que eu tenho certeza que até quem está em casa já ficou curioso também para saber. É sempre importante fazer uma alusão aqui aos membros da associação. Nós temos aí um quantitativo de 30 pessoas que realizam audiovisual constantemente. Alguns vivem disso. Sim. Outros, como eu, sou servidor público, mas a gente faz também cinema. Outros são empresários, já têm suas produtoras de longa data. São jornalistas, publicitários, fotógrafos. Enfim, o métier da comunicação que se interessa pelo cinema enquanto linguagem. Eu queria fazer, Paulo, só um retrospecto, Por favor, que é importante do ponto de vista de Roraima. Quando criou o cinema lá na França, em 1895, 96, em 1911 já tinha um alemão gravando aqui as populações indígenas, né, que a turma conhece muito bem das ciências humanas, que é o Theodor Koch-Grünberg. Ele que escreveu um livro, um clássico do Roraima Orinoco, que é uma leitura obrigatória para a turma das ciências humanas. São vários tomos, mas ele relata a vida das populações indígenas de Roraima de uma forma do que a gente chamaria com uma etnografia. É um exemplo de texto etnográfico nessa época. Mas qual é o barato de tudo isso? Que ele trouxe a câmera, trouxe um gramofone para gravar as danças do Parixara, as danças tradicionais, e trouxe também uma máquina fotográfica, né? Vamos dizer assim. Na época não era a nossa máquina analógica nem digital. A gente está falando de muito tempo atrás. E depois nós temos outras produções também. O próprio Rondon, que veio aqui em 27. Antes dele, o Hamilton Reis, que fundou o Instituto de Geografia lá de Harvard, nos Estados Unidos. Então, ele americano. Então, essa turma filmou e registrou muito. A partir dos anos 40, nós tivemos aqui a ideia do presidente Vargas de dizer, olha, aqui é Brasil, vamos fazer uma cidade, vamos planejar. E aí foi quando surgiu o LEC, esse plano radial concêntrico, aqui no centro, quando foi construído em 44 até 45 no governo NH6. E as fotografias de época são fotografias clássicas também aqui. Muitas delas foram resgatadas na tese do saudoso professor Antônio Torino Veras, que nos deixou em virtude do Covid no ano passado. Foi uma grande perda para a Universidade Federal de Roraima, onde eu trabalho. Mas o registro e a história de Boa Vista está lá com esse material fotográfico. Depois, nos anos de chumbo, né, houve um esvaziamento de registros aqui, mas o Figueiredo chegou a fazer um institucional, que é conhecido também, né?
eu não lembro agora, acho que é Nasce uma Estrela, talvez os amigos possam me ajudar, mas são filmagens de registros aqui institucionais aqui em Roraima. Depois, nos anos 80, pessoas já daqui, que moravam aqui, começaram a registrar. Então, deixou de ser coisa de alemão, de italiano, de estrangeiro, e começaram a filmar, em Amazonas também, e a turma de Roraima começou a filmar. Dentre elas, o nosso amigo, que é membro da associação, o Jorge Macedo, que é um dos grandes fotógrafos, é geógrafo também, e ele já filmava com câmeras VHS na época. E, em 2004, é criada a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, a ABD Seção Roraima, que é vinculada da ABD Nacional. A ABD Nacional desde os anos 70, mas aqui em 2004 criou-se um objetivo, para a gente participar de um edital nacional, que é o edital do DocTV, do Ministério da Cultura, o antigo Ministério da Cultura, né, que hoje nós estamos, a cultura vinculada ao Ministério do Turismo, mas criou-se um projeto DocTV para descentralizar a produção que era feita em Rio, São Paulo, Minas Gerais e Sul, para jogar também para os estados do Norte e Nordeste, que nós não tínhamos condições de fazer filmes. E em 2004, 2005, é filmado aqui o filme Nenê Macage, pela companheira Helena Fioretti e o professor Maurício também, que foi um dos produtores. E pela primeira vez, então, nós tivemos um filme incentivado pelo Estado para fazer audiovisual. E a partir dali veio o DocTV, a segunda edição, a terceira edição, que produziu-se muitas coisas boas. E a BD veio se fortalecendo, a Associação Curta Roraima. Eu estou hoje na presidência, mas nós já tivemos pessoas que trabalharam também para incentivar a cena audiovisual. E hoje a nossa luta se dá no âmbito político para conseguir recursos e financiar filmes autorais. E para a gente ter ideia também, para finalizar essa primeira parte, dos anos 80 até hoje, nós catalogamos 600 obras, entre filmes produzidos nas universidades, entre filmes produzidos com esses editais nacionais, e a terceira dimensão, com filmes feitos do bolso do realizador, aquele filme chamado de guerrilha, né? Eu junto com você, com outro aqui, vamos filmar. O maior exemplo são os filmes produzidos pelo nosso grande amigo, companheiro Alex Pisano, que teve a honra de nos representar no maior festival do Brasil, terceiro do mundo, que é o Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo. E um outro modelo também que eu sempre cito é o que ganhou o Festival de Brasília, é o filme que o Thiago Briglia, da Platô Filmes, participou também, junto com outras produtoras. E, ano passado, ganhou primeiro lugar. É um reconhecimento que merece. Contando um pouco da história de Macunaíma e de como que Macunaíma é representado no cinema, nas artes, na fotografia. E isso precisa ser reconhecido. A nossa luta Com certeza. Nós precisamos de incentivos também estaduais e municipais. Éder, então, durante todos esses anos de trabalho, vocês também buscam incentivar outras pessoas a também entrarem para esse ramo do cinema, ou quem sabe também se tornarem roteiristas, diretores, porque a gente sabe que o cinema ele é uma cultura forte dentro não só do nosso estado, mas também do nosso Brasil. Mas como é que vocês têm trabalhado para que vocês pudessem influenciar pessoas a também entrarem, a apoiarem mais essa cultura, essa causa do cinema aqui no nosso estado? Ótima pergunta, Paulo. Nós temos 3 dimensões que a gente milita nessa parte de políticas culturais. A primeira dimensão é o fomento à produção, é grana para fazer filme. Sim. Isso tem que vir por meio de editais públicos, do governo do estado, diz assim, nós vamos criar recursos dentro da Secretaria de Cultura para incentivar. Isso não ocorre. Nós temos um histórico, inclusive na luta pela construção da Secretaria de Cultura, um movimento de segmento cultural que envolve todas essas artes que vocês falaram no começo, a dança, o pessoal do teatro, da cultura indígena, a cultura afro, os povos de terreiro. Então, nós temos um contexto importante de militância em prol da Secretaria de Cultura do Estado. Agora, a Secretaria precisa ter um olhar carinhoso para esses grupos. Não que os outros, que já recebem incentivos, não tenham que receber. Nós temos feito uma defesa que todos precisam trabalhar nessa questão de ter editais específicos. Esse é um ponto. O segundo ponto é a formação, como você pontuou muito bem, como que nós estamos incentivando que outras pessoas façam. Veja, nós não temos escola de cinema na região norte, a não ser a que fechou no Amazonas, que era uma particular, e a Federal do Pará, da universidade, que oferece o curso muito bom de cinema. Fora isso, nós não temos.
Então, o que acontece? O próprio Ministério, há muito tempo atrás, 10, 15 anos, começou a incentivar a formação Norte-Nordeste. E aí sim nós conseguimos ter acesso a esses cursos. Toda essa geração que está aí, que está produzindo, veio já dessa formação do Centro Audiovisual Norte-Nordeste, o CANI, lá da Fundação Joaquim Nabuco, em Pernambuco, em Recife. Então, eles mandavam os oficineiros, a gente fazia aqueles cursos de média duração e conseguimos replicar isso em algumas oficinas e cursos e começamos a gerar interesse da turma mais nova. Isso foi importante. A última dimensão, a terceira, é a exibição, é a circulação. Nós precisamos de festivais. Assim como nós temos o festival, esse que eu citei, de Brasília, o de Gramado, de São Paulo, de Minas, que são festivais consolidados, com mais de 10 anos, nós precisamos ter o nosso. Então, a Mostra Picuá, por exemplo, que foi feita na Majari, agora recentemente, é um grande exemplo que é possível fazer cinema e incentivar o turismo. O que seria a Mostra Picuá? A Mostra Picuá é uma realização do segmento empresarial, juntamente com o setor cultural, que levou filmes do Brasil inteiro, curta-metragens, né, até 20, 25 minutos, para exibição lá no Tepequém, no Amajari. Então, foi feita uma tela, foi feita uma aparelhagem de som muito legal, e com a participação de estudantes, das escolas, de vários artistas, e concentrou-se ali, durante 3 dias, a exibição de filmes e premiações também para cineastas do Brasil inteiro. Foi muito legal. Que maravilha. Éder, eu vi pelo que nós lemos aqui, aqui nesse seu currículo, que inclusive é um currículo invejável, meu querido. Parabéns. Vocês focam nas temáticas culturais, sociais e ambientais. Agora, para finalizar, explica para a gente o porquê dessas temáticas. Eu venho de televisão, eu sou um profissional de TV. Inclusive, está aqui o meu companheiro Bruno, que foi colega de jornalismo na turma de 95. Já revelou a idade de vocês, Bruno, viu? Não, mas ele era muito novo, era quase um adolescente. Você já entregou o homem. E aí, a minha primeira experiência foi a televisão, jornal impresso, rádio, mas a TV me marcou muito. E como vocês aqui têm produzido, quando a gente faz o jornalismo diário, você tem muitas histórias bonitas, muitos desafios de superação. Não é só aquela parte midiática sensacionalista que muitas vezes fica na memória das pessoas, mas tem histórias de superação do Brasil, do brasileiro, da empregada, da mulher, da dona de casa, do trabalhador. E essas histórias sempre me tocaram, né? São histórias da sociedade. E aí me veio um estalo, não, mas por que não fazer cinema? Veja, os vídeos que nós hoje consumimos, né, no WhatsApp, nas redes sociais, são vídeos. Não tem uma linguagem. O cinema ele tem uma linguagem específica. Então, a ideia era migrar do jornalismo, de um registro, por exemplo, quando a gente filma o aniversário da avó, da prima, isso é vídeo. O cinema tem a linguagem. Então, eu disse, não, é possível fazer cinema também em Roraima. Nossa, que legal! E todos os companheiros começaram também a ter essa visão. O grande pioneiro, que eu cito aqui, com todas as honras, é o nosso amigo Alex, que disse, é possível fazer um filme, qualquer um pode fazer um filme, e a gente sempre defende isso. Podemos sim. É importante dominar um pouco a linguagem, não precisa ser um cineasta, mas dominando a linguagem, contar histórias nossas, da natureza, dos desafios dos povos tradicionais, da sociedade. É possível colocar na tela histórias muito bonitas. Não precisa ficar só nos grandes, no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Temos histórias fantásticas aqui na Amazônia a serem contadas, ainda. E que, querendo ou não, acaba valorizando o quê? A nossa casa, a nossa terra, não é mesmo? Verdade, verdade. Éder, muito obrigado por esse bate-papo de divertido, inovador, inclusive. Eu tenho certeza que para quem está em casa assistindo, não só gostou, como aprendeu e como conheceu, assim como eu também. Mais uma vez, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Seja mais do que bem-vindo aqui no Cultura da Rede e te desejar coisas boas. Agora, para quem quer entrar em contato com você, para saber mais um pouco disso, como é que eles podem te achar? Pode deixar um telefone para contato ou sua rede social? Pronto, eu quero ampliar. Muito bom, Paulo. Primeiro que foi um prazer estar com vocês, como eu disse. Eu queria ampliar o convite. Nós temos, além da Associação de Cinema de Roraima, a Associação de Fotografia, tem muitas associações boas produzindo muita coisa aqui em Roraima. Mas nós estamos juntos no Comitê Pró Cultura Roraima. É o comitê que, inclusive, fomentou e contribuiu com o debate para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura na Assembleia Legislativa, que nós agradecemos muito aos 12, 13 deputados que toparam o jogo de ficar nessa frente defendendo a cultura.
Isso é inédito para Roraima, a gente não tinha, porque agora é possível brigar por orçamento, lutar, questionar como está sendo aplicados os recursos na cultura como um todo, não só no cinema. Maravilha. O cinema, o custo é muito alto ainda de produção, mas nós temos outras áreas que precisam ser incentivadas, além do cinema. E a nossa frente parlamentar precisa. A prefeitura precisa acordar. A prefeitura não tem conselho municipal. A nossa luta também é de dizer assim, o executivo municipal precisa se despertar. Eu sempre digo que cultura não é praça iluminada. O nome disso é pisca-pisca. Cultura é você chamar os produtores, os realizadores, os fazedores de cultura e dizer o que vocês pretendem fazer, o que vocês querem fazer. Nós queremos produzir, fazer cultura e deixar as pessoas consumindo cultura. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Nada, que isso. Mais uma vez, como eu já disse, seja bem-vindo ao Cultura na Rede. Daqui a pouco nós vamos trazer mais um convidado para lá de especial aqui no Cultura na Rede. Então, é isso aí. Fica com a gente que daqui a pouco tem mais e continue acompanhando a nossa programação.